Jornal das 6. Boa noite, fique conosco. Começa agora mais uma edição do Jornal das 6. O Banco de Sangue do Hospital de Caridade de Ijuí está atendendo em novo horário, das 7h30 da manhã até a 1h da tarde. E agora você pode agendar seu horário para doar sangue, o que diminui o tempo de espera. Confira as novidades na reportagem. No dia 15 de julho, o Banco de Sangue do Hospital de Caridade de Ijuí passou a atender em novo horário, das 7h30 da manhã às 13h da tarde. Na verdade, então, esse horário novo desde o dia 15 de julho, para otimizar o nosso serviço, fazer com que o doador fique o menos tempo possível aqui dentro do nosso serviço, através do agendamento, então, que a gente também consegue organizar, toda a parte de fracionamento, toda a parte também de acolhimento desse doador, para ele sair daqui satisfeito e voltar a fazer nova doação. O Banco de Sangue do Hospital de Caridade de Ijuí abastece o Hospital da Unimed, o Bom Pastor, além dos hospitais das cidades de Ajuricaba, Augusto Pestana e Santo Augusto. Nos dias frios, devido a gripes, resfriados e dor de garganta, diminui o número de doadores, pois na ocorrência de um desses sintomas, a pessoa fica impossibilitada de doar sangue. E ainda, mesmo tendo um dos sintomas após a doação, até 7 dias, o doador também deve comunicar o banco de sangue. Qualquer pessoa pode fazer o agendamento, independente de ser uma doação individual ou de ser a doação em grupo. Então, liga aqui para o nosso serviço, faz o agendamento, chega aqui e vai ser atendido no horário agendado. O núcleo de Hemocentro necessita que diariamente em torno de 30 pessoas compareçam ao banco de sangue para fazer a doação. A gente precisa ter esse rodízio de doadores em função da validade das nossas plaquetas, que são de apenas 5 dias. Então, se num dia a gente tiver 50 doadores e no outro dia não tivermos ninguém, fica mais difícil para nós manter esse nosso estoque de plaquetas, para estar atendendo toda a nossa demanda. Nós temos, em média, então, 800 transfusões mês, e conseguimos manter o número de 600 doações por mês. Então, a gente consegue abastecer todos esses serviços que a gente presta, e consegue também ainda atender todo o pessoal que vem transfundir no ambulatório aqui, de toda a região. Muitas pessoas têm medo de doar sangue. Era o caso da Fernanda, que fez sua primeira doação e pretende voltar muitas vezes. Eu tinha bastante medo, eu vim doar, até porque meu avô está precisando para as plaquetas, ele tem câncer. E daí a gente veio doar, todo mundo da família. Daí tinha muito medo, mas daí minha mãe veio ontem doar e disse que não dói nada. Então agora eu posso vir mais seguido, Não sentiu dor nenhuma, então? Não dói nada. Então para quem está em casa, para quem vai nos assistir, pode vir sem medo? Não precisa ter medo, é bem tranquilo. É mais o medo que a gente tem, mas quando tu vê a primeira vez, tu pode vir de novo, que tu vê que não dói nada. Exatamente. Então, assim, para ficar bem claro, são apenas mitos, como você disse, a doação de sangue ela não vai engordar, não vai emagrecer, não vai afinar nem engrossar o sangue, e muito menos, então, torna obrigação de doar regularmente. Se a pessoa quiser vir fazer a sua doação, só vai fazer bem para aquela pessoa que está vindo aqui nos ajudar, e, consequentemente, ajudando a salvar a vida de outras pessoas. O governo do estado ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para suspender o aumento de servidores do Judiciário, Assembleia Legislativa, Defensoria Pública, Ministério Público e Tribunal de Contas. O governador Sartori anunciou ontem que a ação direta de inconstitucionalidade já foi protocolada. Foi durante a cerimônia de assinatura da prorrogação para o saque do PIS/PASEP. Sartori tinha vetado os 5 projetos que concediam o aumento de 8,13% aos servidores destes poderes, mas os deputados derrubaram os vetos na semana passada. Era o que nos cabia, como gestor, respeitamos a opinião dos outros, a posição que os outros, mas nós não poderíamos tomar uma atitude que não fosse essa.
Está nas mãos do presidente do STF, Ricardo Lewandowski, a decisão do pedido de cautelar, já que a corte está em recesso. Entre os argumentos para a inconstitucionalidade está a isonomia com os servidores públicos do Executivo e a competência para este tipo de lei. Essa competência, ela é exclusiva do governador do estado. E os projetos de lei, inclusive a justificativa deles, falam em recomposição do poder aquisitivo da moeda. O outro dispositivo é o inciso 12 do artigo 37 da Constituição Federal, que diz que a remuneração dos cargos dos poderes legislativo e judiciário não poderá ser superior à do Poder Executivo. A Polícia Federal prendeu pessoas suspeitas de integrarem um grupo que planejava atentados para os Jogos Olímpicos. Todos vão à Justiça Federal, mandou prender 12 pessoas. Como 10 já foram presas, 2 ainda são procuradas. Outra informação importante é que a operação de hoje deveria ter sido sigilosa. Acabou vazando porque a mulher de um dos presos, de um dos suspeitos presos, acabou revelando a história pelo Facebook cedinho. Por isso, tudo veio à tona. Bom, para terminar, a operação se chama Hashtag, porque os suspeitos se comunicavam principalmente, quase sempre, pela internet. Os presos trocavam mensagens pelo WhatsApp e pelo Telegram. Simpáticos ao Estado Islâmico, eles comemoravam atentados cometidos pelos radicais, o que não é ilegal. O grupo passou do ponto na avaliação da Justiça na hora em que teria começado a preparar atentados. O batismo no Estado Islâmico, um juramento feito pela internet, foi o primeiro passo. O incentivo para praticar artes marciais e aprender sobre armas e munição, o segundo. O alerta aumentou quando um deles encomendou um fuzil do Paraguai. E a gota d'água foi o momento em que o Brasil foi apontado como alvo de ataques por causa da Olimpíada. Havia um acompanhamento e há um acompanhamento sistemático desses grupos, né? O que aconteceu é que este grupo, que vinha tendo uma relação, né, através da internet, através do canal Telegram com o Estado Islâmico, ele passou aquela linha de giz que nós não admitimos que ninguém passe. Integrantes de uma suposta célula do Estado Islâmico no Brasil, eles são os primeiros a ser presos com base na lei antiterrorismo. Sancionada apenas 4 meses atrás, ela permite a prisão já a partir de atos preparatórios de terrorismo. O usual é depois dos atos. Tem dupla função, aprofundamento das investigações e, por outro lado, evitar qualquer resultado caso ele fosse tentado. Foram cumpridas 31 ordens da Justiça em 10 estados de norte a sul do país e 10 pessoas foram presas. Fora do Brasil, a operação ganhou destaque na mídia. Os jornais ressaltaram que os presos foram considerados amadores e que o principal meio de comunicação era a internet. Os chamados lobos solitários, radicais que atuam sozinhos, têm assustado o mundo. Na semana passada, um tunisiano atropelou e matou 84 pessoas em Nice, na França. No mês passado, 49 pessoas foram executadas por um americano, numa boate gay em Orlando. A 15 dias do começo da Olimpíada, o Brasil se previne de ataques. No Rio de Janeiro e em outras cidades que também vão receber jogos, como Manaus e São Paulo, as forças de segurança têm simulado ações terroristas. Grupos radicais tentam atrair brasileiros, revelou a empresa Site Intelligence, que monitora a ação desses grupos pela internet. E países que fazem parte da coalizão contra o Estado Islâmico, como Estados Unidos, Reino Unido e Israel, reforçaram os cuidados para a Olimpíada do Rio. A França, um dos principais alvos, pediu reforço de segurança para o Itamaraty. Os Jogos Olímpicos têm um triste histórico de atentados. Em Munique, em 1972, 11 israelenses foram assassinados pelo grupo extremista Setembro Negro. 24 anos depois, um atentado à bomba matou 2 pessoas na Olimpíada de Atlanta. Hoje, o ministro da Justiça afirmou que é mínima a chance de um ato terrorista nos Jogos do Rio. A probabilidade é mínima de que haja algum ato terrorista no Brasil durante as Olimpíadas. Agora, a possibilidade, como eu venho dizendo, não é só no Brasil, é no mundo todo. E dentro da possibilidade, nós vamos agir da maneira mais dura possível. Qualquer ato preparatório, como eu disse, por mais insignificante, será pedida a prisão, será realizada a prisão para evitar qualquer problema futuro.
Agora, uma boa notícia para o consumidor. Os clientes residenciais do DEMEI terão diminuição de 9,57% na tarifa de energia elétrica. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou os reajustes tarifários das empresas Departamento Municipal de Energia de Ijuí, o DEMEI, Hidroelétrica Panambi, que é Hidropan, Centrais Elétricas de Carazinho e Muxfeldt, Marim e companhia. Os novos percentuais, todos negativos e que implicarão reduções nas contas de luz, entraram em vigor a partir desta sexta-feira. Sem dúvida nenhuma, essa notícia é muito boa para os nossos consumidores e para o próprio DEMEI também. Haja vista que é uma composição de custos e o custo da distribuição, que é o custo onde fica esses recursos para o DEMEI, fazer toda a gestão de mão de obra e operação, enfim, do nosso sistema e mais investimento, teve o acréscimo, então, do IGPM, teve essa atualização monetária do IGPM. E os demais custos, então, que é a aquisição de energia, de compra de energia elétrica, que teve uma redução em torno de 9%, e os encargos do setor energético, então, que influenciaram muito na tarifa, que também teve uma redução, transcorreu, então, com esse cálculo final numa redução tarifária para os nossos consumidores, ocasionando, então, uma redução para o nosso consumidor residencial na faixa de 9,57%, né, que é a maioria dos nossos consumidores, que estamos em torno de 31.800 consumidores nessa classe, e, no geral, para o DEMEI, então, teve uma redução tarifária média de 7,66%. Isso porque as classes têm o reajuste diferenciado entre as classes, depende muito da hora da ponta que é consumida essa energia. Então, e aí muda esse percentual de reajuste. Então, os consumidores industriais, aqueles grandes consumidores, terão um reajuste um pouco menor, e os consumidores comerciais também um reajuste um pouco menor. Mas, na verdade, essa redução veio em encontro o que o DEMEI já esperava, que o DEMEI acompanha esses custos, então, nacionais, onde nós temos aí o mercado de energia nacional com sobra de energia, e essa sobra, então, ocasionou com que essa redução tarifária fosse posta hoje, depois do recálculo tarifário do DEMEI, e será praticada a partir do dia 22 de julho, então, amanhã. Para os clientes residenciais da DEMEI, a diminuição será de 9,57%. Para os da Hidropan, de 10,59%. Para os da Eletrocar, de 14%. E para os da Muxem Energia, de 13,72%. Ao calcular o reajuste, conforme estabelecido no contrato de concessão, a ANEEL considera a variação de custos associada à prestação do serviço. O presidente do DEMEI salienta o que essa redução significa para o bolso do consumidor. Hoje, então, numa conta de energia elétrica, onde o consumidor pagaria R$100 na conta, ele irá pagar R$90 e uns quebrados. Então, esse que é o desconto, na verdade, é isso que o consumidor vai sentir. E com a redução também do sistema de tarifas nas bandeiras que se ocorreu, que no início do ano nós tínhamos a bandeira vermelha, então, que representava em torno de 10% na conta, e com a retirada dessa bandeira que passou a verde, que não tem custo nenhum, então o consumidor hoje, no município de Ijuí, já teve uma redução tarifária nesse ano próximo de 20%. Isso, logicamente, que vai influenciar e vai ajudar o consumidor no seu orçamento familiar, tendo uma conta de energia bem mais barata.